Bom dia, irmãos. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver essa pequena reflexão, mas que Deus esteja assim no controle de todas as coisas, que Deus esteja assim no controle das nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunhão. É importante a gente frisar nesse ponto sobre comunhão, porque Deus ele nos ensina que devemos estar em comunhão com os irmãos, né? E nessa pequena reflexão nós vamos falar sobre comunhão. Veremos que no mundo cristão, no cristianismo, não é para ser vivido sozinho. A gente não tem que viver sozinho. Quanto mais você tiver intimidade com Jesus, mais próximo você estará dos irmãos e das pessoas. A maneira de demonstrarmos a nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. Observe em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz: "Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Amém? Então eu pergunto a você, por que a comunhão é tão importante? Pergunto a mim mesmo, pergunto a todos nós, por que a comunhão é tão importante? Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele deixou claro que deseja que vivamos juntos. Quando diz que somos família, membro do mesmo corpo, não importa quão bem façam as coisas. Se você é individualista e não tem comunhão com a igreja, está fora da vontade de Deus. Sem comunhão, você é um tijolo fora da construção. Um membro fora do corpo. Um soldado perdido no campo de batalha. Você sem comunhão, você é tudo isso. A Bíblia ensina que somos da família de Deus. Em Gálatas 6,10, se não me sai da memória, a palavra de Deus diz: "Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé." Efésios 2,19 diz: "Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus." O que une você a seus irmãos naturais é muito mais que viver debaixo do mesmo teto. Você leva a mesma carga genética da sua família. O mesmo se aplica à igreja. Somos uma família não só porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo. Temos os mesmos genes espirituais, temos o mesmo Pai. Assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa de irmãos da igreja para crescer em Deus. Existem igrejas onde as pessoas vão somente para buscar uma bênção. Isso não é ser igreja. Além do mais, apenas isso não ajuda ninguém a crescer. Há ocasiões em que você precisa ser corrigido, motivado ou encorajado, às vezes carregado e muitas vezes perdoado. Para você crescer, você precisa ter compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-lo é através do seu corpo, a igreja. A palavra comunhão no original grego é koinonia, e literalmente significa vida compartilhada. Mas quando temos comunhão, é como se as diversas partes se ajuntassem e formassem um todo. Todos necessitamos compartilhar a nossa vida e nos sentir parte de uma comunidade. Nunca conseguimos ter comunhão com todas a não ser no Espírito, mas em pequenos grupos podemos conhecer melhor os irmãos, sermos conhecidos. O que acontece com uma brasa sozinha fora do braseiro? E qual soldado que vai sozinho para a guerra? A comunhão da igreja é segurança espiritual. Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4, 9 e 12 diz da palavra de Deus: melhor é seres dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem junto, eles se esquentarão.
mas um só como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A igreja é o corpo de Cristo e é por meio dela que Jesus se expressa. Por isso ele disse em Mateus 18, 19, 20: em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. De certa forma, estar fora da comunhão é estar distante da presença do Senhor. Existem certas orações que só serão atendidas se orarmos juntos, em concordância, em comunhão. Há muitas coisas que você poderá fazer sozinho, mas não pode ser assim em tudo. Jesus deu o exemplo, não fez tudo sozinho e não andou sozinho. Em João 17, 21, Jesus pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como Ele e o Pai são um, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. A comunhão ganha mais gente para o reino de Deus. Jesus disse que seríamos reconhecidos como seus discípulos se tivermos amor um pelos outros. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver de amor uns aos outros. Que Deus aplique essa pequena meditação, essa pequena reflexão em nossos corações. Que nós podemos ter mais comunhão com os irmãos, ter mais comunhão com as pessoas. Não importa a sua denominação, não importa a sua denominação. Sabemos que igreja não salva ninguém, irmãos. Sabemos que igreja não salva ninguém. Não importa a sua denominação, vamos ter mais amor, mais união com os irmãos, para que nós podemos crescer, para que a nossa igreja possa multiplicar, para que nossa igreja possa frutificar, dê frutos verdadeiros ao reino dos céus.